Governador, muito bem-vindo à Franca. O senhor vem aqui com duas missões principais. Primeiro, a assinatura da ordem de serviços para o início das obras da vicinal Rio Negro e Solimões. Depois, vai vistoriar as obras do Hospital Estadual. Qual que é a sua expectativa desses dois momentos, dois temas importantes para a cidade? Bom, primeiro, muito boa tarde, é uma alegria estar aqui com vocês, a gente está extremamente feliz. Um cumprimento a todos que estão nos ouvindo em Franca e em todo o estado de São Paulo. Todo o estado. Parabéns porque vocês distribuem aí para todo o estado de São Paulo. Muito feliz de estar com vocês no dia de hoje e a expectativa é a melhor possível. A gente vinha sonhando por essa ordem de serviço da vicinal Rio Negro e Solimões há bastante tempo, a gente veio conversando, tratamos isso com o prefeito Alexandre aqui, lá atrás, colocamos isso como prioridade para a Secretaria de Infraestrutura, de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, e o dia chegou, o dia de dar ordem de serviço, nós vamos começar a obra. Vai ser uma obra rápida, uma obra que deve durar 1 ano, ou seja, se tudo der certo, em abril do ano que vem, ou até antes, nós estaremos aqui de novo para entregar essa obra. E a expectativa de ver as obras do Hospital Regional aqui de Franca são as melhores possíveis, a gente está acompanhando o cronograma, um hospital que a gente sabe é fundamental para a região, para combater a questão do déficit de leitos. A gente está falando de 225 leitos e a nossa expectativa é que no primeiro semestre do ano que vem esse hospital também esteja funcionando, a gente possa entregar à população de Franca. A gente tem aqui uma rede de santas casas na região que estão sendo beneficiadas com a tabela SUS paulista. Essa tabela SUS é fundamental porque, observe, durante anos a tabela SUS veio congelada, o SUS que é esse nosso patrimônio, mas a remuneração era muito baixa. Então significa que quanto mais atendimento uma Santa Casa fizesse, mais prejuízo ela tinha. E isso leva ao fechamento de leitos. Recentemente nós abrimos 40 leitos na Santa Casa de Franca, conveniamos isso com a Santa Casa de Franca. Tivemos a abertura de mais leitos também na Santa Casa de Tuverava para atender a região. A tabela SUS já dá um oxigênio financeiro, porque a gente vai remunerar 3, 4, 5 vezes aquilo que a tabela SUS remunera. É um esforço grande do governo do estado, mas que tem por objetivo ampliar a capacidade, aumentar a quantidade de leitos, porque agora a gente pactua uma produção e quanto mais a Santa Casa produzir, mais recurso ela vai receber. Ela vai receber em função da produção que ela vai atingir. E isso é bom porque ano passado nós tivemos o melhor resultado em termos de cirurgias eletivas da história do estado de São Paulo. Fizemos 1.100.000 cirurgias e a ideia é que a gente possa fazer ainda mais com essa ampliação de cobertura. E você colocou muito bem, não substitui, ou seja, o Hospital Regional de Franca e a Santa Casa são complementares. Nós vamos ter leitos em adição, porque existe uma demanda reprimida aqui na região. O senhor vai visitar essas obras. Houve muitas denúncias nos últimos dias de que as obras estariam paralisadas. Nós confirmamos com o governo do estado nega, a Secretaria de Saúde nega, diz que o cronograma está dentro do prazo. Pelo que o senhor acompanha, está tudo certo, não há problema de financiamento da obra, nem há problema de execução da obra. Não há problema de financiamento, não há problema de execução, e eu queria dar uma tranquilidade aqui para a população de Franca e região. Ontem nós liberamos todo o orçamento de investimento da Secretaria de Saúde. Então a parcela que ainda remanescia contingenciada de 270 milhões foi liberada, ou seja, eles têm todo o orçamento agora de investimento à disposição. Isso vai ser importante, não só para o Hospital de Franca, mas para o Hospital de Cruzeiro, para o Hospital de Peruíbe, para o Hospital de Bertioga, para o Hospital de Barueri, que já está em chamamento público e começa a operar agora no segundo semestre, para o Hospital de Tapetininga, para o Hospital de Birigui, que são os hospitais que nós vamos, ou já estamos construindo e precisamos concluir, como é o caso de Cruzeiro, Bertioga, Barueri, Peruíbe, Franca, como os novos hospitais, que nós vamos iniciar a construção do Hospital de Tapetininga, iniciar a construção do Hospital de Birigui. O senhor é tido como um organizador, um trabalhador compulsivo, um estudioso muito dedicado e um organizador meticuloso. Quando, até os seus adversários costumam reconhecer essas virtudes. Quando a obra ficar pronta no primeiro semestre do ano que vem, é a obra física, tem os equipamentos. Isso já vai concomitante e também quem vai operar esse hospital, o processo de escolha da OS que vai operar esse hospital, também anda junto, porque senão a gente vai ter uma obra, mas não vai ter um hospital. Não, exatamente, essa é uma preocupação. Então a obra está andando, a previsão da obra ficar pronta é abril, maio do ano que vem.
Quando chega mais perto, ou seja, no ano que vem, a gente começa a estruturar o chamamento público para a organização social. E o que a gente está fazendo, e vocês vão ver isso no chamamento que foi aberto agora, recentemente, para o Hospital de Barueri. A gente está levantando a régua, ou seja, colocando requisitos para ter aqui boas organizações sociais de saúde. A gente quer instituições de nome que possam fazer a gestão destes equipamentos e prestar o melhor serviço para o cidadão. Então, dentro dessa lógica de publicização que a gente adotou, escolheu há muito tempo no estado de São Paulo, para vocês terem ideia, dia 11 de abril nós lançamos o chamamento do Hospital de Barueri e quem leva a Barueri vai ter que administrar mais 2 hospitais do estado, Taipas e Vila Penteado. E o que nós esperamos, e a gente deverá ver isso acontecendo, uma instituição de nome para fazer gestão. Então, a mesma coisa vai acontecer aqui. Assim que a obra estiver perto de encaminhar, nós vamos tratar do equipamento desse hospital e também esse equipamento, parte vai ficar a cargo do governo do estado e parte já vai ficar a cargo da organização social que vai chegar e fazer a operação, e nós vamos casar os cronogramas de maneira que eu abro o chamamento mais ou menos no mesmo período em que a obra vai ser entregue, vai ficar pronta, de maneira que essa organização possa verificar instalações, terminar de montar os equipamentos e no mais curto prazo, no início do segundo semestre do ano que vem... É possível que seja operando o hospital? Com certeza, no segundo semestre do ano que vem, esse hospital de Franca vai estar operando. O senhor vai estar aqui visitando Franca para inaugurar esse hospital. Para entregar esse equipamento, para entregar mais 225 leitos. E acabar com esse drama terrível que a gente esperando aí em PS e UPA por vagas que não existem, né? E com a dengue agravou muito. 150 leitos aí clínicos, a gente vai ter 40 vagas de UTI, são 10 de UTI infantil, 30 de UTI adulta, 20 vagas de leitos para psiquiatria, ou seja, é extremamente importante esse equipamento que vai ser entregue à população e vai fazer a diferença. Com relação à dengue, até foi bom você ter colocado, a gente está num momento de estabilização da quantidade de casos, o que a gente deve ver nas próximas semanas são os casos começando a cair. Obviamente, não vamos baixar a guarda, porque nesse mesmo período em que a dengue começa a cair, começam a vir os problemas respiratórios por conta da mudança de temperatura. Mudança de temperatura, aí a gente começa a sofrer com gripe, com Covid, então a nossa atenção vai ser máxima, mesmo agora com essa transição, né? Vai cair dengue e a gente vai estar muito atento às questões respiratórias. A gente tem visto em muitas cidades, tirando São José dos Campos, né, que eu acho que é um ponto fora da curva, todas as cidades sofrem com, a gente pode chamar de o problema dos moradores de rua, né? A gente vê um crescimento grande de uma mini Cracolândia em Campinas, por exemplo, a gente vê muitos moradores de rua em Bauru, em Franca, uma situação que incomoda demais, especialmente a população do entorno da Vila Formosa, que é uma região onde está um equipamento público, que é o Centro Pop, e ninguém consegue dar uma resposta definitiva para isso. Ou seja, você vê muita gente nas ruas, muitas iniciativas sendo adotadas, mas pouca efetividade delas. Eu sei que o senhor delegou ao vice-governador Felício Ramute um projeto lá em São Paulo, na Cracolândia, né? Ele está tocando esse projeto. O senhor considera que os frutos da experiência em São Paulo, na capital, são bons e vão ser exportados para o interior, ou não tem esse estudo ainda? Não, eu considero que são satisfatórios, são bons e vão ser exportados com certeza. O que está sendo feito na capital, para que todos tenham noção? Nós temos uma cena aberta de uso importante, a famosa Cracolândia, que é uma chaga, é uma coisa que nos entristece e que está subtraindo empregos. O centro de São Paulo vem perdendo 10, 20 mil empregos todos os anos. E aí são vários comércios fechando, é um centro que vai se empobrecendo e a gente precisa devolver o centro para as pessoas, trazer a prosperidade de volta, trazer os negócios de volta. Isso só é possível se a gente conjugar uma série de ações. E aí são algumas questões. É esse ataque à dependência química. O que a gente está fazendo? Criamos um hub de cuidado de crack e outras drogas. Esse hub está chegando perto já de 20 mil atendimentos, está direcionando as pessoas para portas de saída. A gente foi alargando a base, ou seja, nós temos 600 leitos disponíveis em hospitais de referência na capital e estamos abrindo leitos e vagas em comunidades terapêuticas em todo o estado. E aí tem uma questão muito importante. Não é possível uma prefeitura, muitas vezes, tratar desse assunto sozinho. É importante que o governo do estado atue junto da prefeitura. Por quê? Porque o estado tem a flexibilidade de contratar vagas em comunidades terapêuticas em mais de um município. Muitas vezes a gente não vai ter essa disponibilidade, não vai ter essa oferta no município, mas eu tenho em outro, eu tenho próximo. Então, o estado consegue direcionar essas pessoas
para o tratamento. As câmeras de segurança, ali, as câmeras de vigilância, têm funcionado na prática? O senhor acha que é possível levar isso para cidades trazer isso, na verdade, para as cidades do interior? Com toda certeza. Até uma atividade muito importante. A gente está monitorando todo mundo que faz parte, que está ali na cena aberta de uso. Por quê? Cada pessoa tem uma história diferente e cada pessoa precisa de um tratamento diferente. Então não é possível achar, vou resolver Cracolândia assim ou assado. Cada um tem uma história. Eu vou ter que verificar qual é a solução que eu vou dar de acordo com a história que cada um tem. Então o que a gente viu lá? Quem frequenta a cena aberta de uso? Qual é a filiação? De onde ele veio? Onde ele trabalhou antes? Né? Então a gente cruzou com a base de dados do CAGED para saber qual era a ocupação profissional que aquela pessoa tinha, porque eu já tenho que pensar na reinserção daquela pessoa no mercado de trabalho pós-tratamento. Outra coisa, essa pessoa está com boletim de ocorrência de desaparecimento e, por incrível que pareça, quase 100 pessoas que estão na Cracolândia estavam com boletim de ocorrência de desaparecimento em aberto. Ou seja, as famílias não sabem, registraram ocorrência de desaparecimento, não sabiam onde aquele ente querido estava e aquele ente está lá na Cracolândia. Quase mais da metade das pessoas que frequentam Cracolândia são egressas do sistema prisional e estão em regime de progressão de pena, descumprindo o que a justiça determinou. Ou seja, aí tem aquela questão, tem o tratamento que eu preciso fazer, tem as pessoas que voltam para o crime, voltam para o tráfico de drogas, que precisam ser reconduzidas para o sistema prisional, porque estão descumprindo aquilo que foi determinado pelo judiciário nesse processo, e a gente precisa investigar o seguinte: por que essas pessoas que estão saindo do sistema prisional estão indo para a rua? Então eu preciso abordar essas pessoas antes, eu preciso ver o que está faltando. Um documento, uma porta de saída, um emprego, a habitação, ou seja, para que a gente construa as políticas públicas direcionadas para essas pessoas. E é o que a gente está fazendo agora. Lá nós vamos ter uma aliança, né, uma conjugação de políticas públicas, então uma ação muito forte da área de desenvolvimento social. Nós temos a ação de saúde que está realmente proporcionando essa porta de saída. A gente está falando de mais de 3 mil encaminhamentos para comunidades terapêuticas, né, de vagas que foram abertas, pessoas que já estão se tratando, se recuperando. A gente vai ter uma ação muito forte de habitação. A gente vai lançar agora as parcerias público-privadas para 6 mil unidades no centro da cidade de São Paulo. Governador, é uma operação muito complexa. Que muito complexa. É possível trazer para o interior? É possível, porque ali é o nosso laboratório. E eu vou dizer que aquela situação mais complexa é mais que aguda. Nós temos no estado. Se der certo ali, nós vamos poder reproduzir em escalas menores em outros municípios, porque a complexidade vai ser bem menor. Tem um tópico sobre esse assunto que eu acho importante. Nós estamos numa cidade com um perfil de eleitorado nesse momento conservador, que votou majoritariamente no senhor, e muitas dessas pessoas costumam procurar uma solução, e aí eu quero ver se eu entendi direito do que o senhor falou. Algumas pessoas gostariam de uma solução do tipo, bota todo mundo no ônibus e manda para outro lugar, ou remove da rua. O senhor não acredita nisso, pelo que eu entendo do que o senhor falou? Não funciona porque não é estrutural. Se a gente fizesse isso, amanhã elas estariam de volta lá. Eu preciso de alguma coisa estrutural para resolver o problema. Então, a ação de habitação, a ação de assistência social, a ação de saúde, a ação de segurança pública, porque não é só o tráfico de drogas, tem um ecossistema criminoso que está se desenvolvendo ali. E o tráfico de drogas, o crime organizado, ele é muito inteligente, é muito sofisticado. Nós temos uma questão imobiliária por trás da questão da Cracolândia, que a gente precisa entender. Existe uma inteligência de lavagem de dinheiro ali que a gente precisa entender e combater. Porque não dá para achar que uma atividade de tráfico de varejo, de baixo valor, que é um subproduto da cocaína, que é o crack, compensaria o risco que eles tomam ao manter aquela atividade ilícita ali. Então, existe uma série de outras ações criminosas em curso que a gente precisa combater em conjunto. O senhor está preocupado com infiltrações como denunciadas pelo Ministério Público e Polícia recentemente, que mostram a penetração do PCC ou outras facções em serviços públicos, como transporte coletivo, por exemplo? Sem dúvida. Eu diria que o Brasil hoje tem 2 grandes riscos. Um é o risco fiscal, é o risco econômico. O segundo grande risco é o risco do crime organizado, que muitas vezes as pessoas não dão a importância, porque não percebem, que deveria dar. O crime organizado está cooptando jovens, né, destruindo aí trajetórias. O crime organizado está se infiltrando no poder político, financiando campanhas, sendo beneficiado depois com contratos que são arranjados em simulações de licitação, como foi demonstrado na operação desta semana, entrando em serviços públicos, não só no serviço de transporte, no serviço de saúde, por exemplo.
Então é uma coisa que a gente tem que estar atento, lavando dinheiro em uma série de atividades lícitas, ingressando em setores como o setor de combustível, o setor de usina, o setor de revenda de carros de luxo. O senhor está atento a isso? A gente está atento, isso está sendo investigado e nós resolvemos, que é mais importante, nós resolvemos enfrentar. E aí a gente viu a operação no transporte coletivo, nós vimos a operação que pega aqueles contratos de terceirização, nós não vamos dar trégua para o crime. Então nós estamos usando todo o nosso aparato de inteligência para ver onde esse dinheiro está indo, para tirar, né, asfixiar financeiramente o crime, né, desestabilizar o crime para que a gente tenha alguma chance de êxito. As pessoas às vezes não fazem associação, mas, por exemplo, o desmatamento da Amazônia não tem nada a ver com o agronegócio. O desmatamento na Amazônia hoje está muito relacionado ao crime organizado, porque são as grandes facções criminosas que fazem a gestão da maioria dos garimpos ilegais. E nós temos várias perguntas que interessam, além dessas que a gente já falou, no estado inteiro, mas específicas de regiões. A gente vai falar primeiro com Bauru, que tem uma pergunta sobre invasões de terra que aconteceram lá. Bom dia, governador. Bom dia a todos. Aqui é André Fleury, do JCNet Bauru, da Rede SAMP. Governador, o senhor afirmou durante a campanha, e reiterou isso ao longo do mandato, né, que teria tolerância zero com relação às invasões de terra aqui no território paulista. Nós tivemos nesta semana 2 episódios nesse sentido, a começar aqui por Agudos, na nossa região, né, houve uma invasão de uma fazenda, depois em Campinas também tivemos algo semelhante. Eu queria saber 2 coisas, né? Qual é a postura do governo de São Paulo frente a essas invasões e se haverá tomada de providências nesse sentido. Um abraço e obrigado a todos. Bom, um grande abraço, obrigado pela pergunta. A postura é essa, de tolerância zero. Nós tivemos essas 2 invasões essa semana, Agudos e Campinas, e para quem acompanhou, a gente desmobilizou imediatamente, né? Inclusive com utilização de tropa de choque, enfim. Muitas vezes a gente vê a invasão, já imediatamente consegue uma reintegração de posse e coloca a tropa para retirar. No Carnaval Vermelho do ano passado, a gente chegou a prender algumas lideranças desses movimentos. O Zé Rainha ficou preso aí durante alguns meses, foi liberado pela justiça com tornozeleira. No Carnaval Vermelho desse ano nós não tivemos invasão de terra, e nesse Abril Vermelho tivemos 2 que foram imediatamente desmobilizadas. E quando houver invasão, nós vamos desmobilizar imediatamente. Nós não vamos tolerar, porque nós defendemos a propriedade, nós sabemos da importância do nosso agronegócio, nós buscamos a segurança jurídica e o Estado vai ser muito firme. Recentemente houve uma invasão de propriedade em Osasco, aí do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, e também desmobilizando da mesma forma. Não vamos tolerar a bagunça, a baderna, a falta de ordem e esse ataque à propriedade privada. Aconteça onde acontecer, essa é a diretriz do governo do Estado. Essa a polícia diretriz. vai lá cumprir a reintegração de bem posse. orientada. Entrou em terra, vai sair. Governador, a gente vai agora para a nossa redação em Campinas com Flávio Paradella. Bom dia, governador, bom dia a todos. Aqui é Flávio Paradella, do portal SAMP Campinas, da Rede SAMP. Falando aqui da nossa região de Campinas, o HC da Unicamp, governador, apontou que a mudança na forma de remuneração do SUS pode causar um déficit de 55 milhões de reais para o hospital. O novo sistema de remuneração instituído pelo chamado SUS paulista neste ano deixou de pagar pelo teto e passou então a repassar recursos com base no número de procedimentos efetivamente realizados. O HC da Unicamp quer mais recursos para a manutenção do atendimento e cobra também a construção da promessa do hospital regional, um novo hospital regional aqui para a região metropolitana de Campinas, para desafogar o pronto-socorro do HC. Governador, o governo do estado vai rever esse procedimento sobre o teto do SUS paulista e também vai tirar do papel a promessa do hospital regional, o novo hospital regional aqui para Campinas? Bom, excelentes perguntas. Vamos lá. Primeiro vamos entender como é que funciona a tabela SUS paulista. A tabela SUS pega e remunera a mais os procedimentos que são realizados. Então, procedimentos vão ser remunerados 3, 4, 5 vezes a mais do que o SUS remunerava. Então significa que um parto que era remunerado a R$900, hoje vai ser remunerado a quase R$4.000. Então isso vale para todos os procedimentos. Então todos os procedimentos vão ser avaliados, remunerados a maior. O que ocorre? Quando se fala, a gente está repassando menos que o teto, ocorre que então se passava dinheiro numa cota fixa para determinadas instituições de saúde. O que nós estamos buscando?
uma repactuação de produção. Porque onde é que a unidade vai ganhar mais dinheiro? Se ela produzir mais. Qual é o objetivo de eu pagar mais por procedimentos? Isso está acontecendo na Santa Casa. Forçar a produtividade. Forçar a produtividade. Ora, produz mais que você vai receber mais. Se você me entregar mais, se você me entregar mais procedimentos, se você me entregar mais cirurgia, se eu estou remunerando cada procedimento num valor 3, 4, 5 vezes maior, é óbvio que você vai ganhar mais recursos. Vou dar um exemplo da Santa Casa de Franca. Essa regra está valendo aqui também. Está valendo para todas as Santas Casas, para todos os hospitais filantrópicos, para os hospitais universitários. Ora, a Santa Casa tinha uma produção aqui mais ou menos de 9 milhões e pouco mês, já está fazendo hoje quase 11 milhões mês. A gente está tendo um acréscimo de valor na Santa Casa de Franca de 1 milhão e 700 a mais. São quase Agora, por quê? 20 milhões de reais por ano a mais. Porque eles estão entregando mais. Então, qual é a ideia? Alinhar incentivo. Como eu tenho um valor unitário por procedimento que é maior, se eu faço mais procedimento, por que às vezes acontecia? Você estabelecia um valor para repasse de recursos, só que não pactuava a produção. Então você, na verdade, se comprometia a produzir X, mas você não produzia X, você produzia menos. Como eu estou amarrando agora o repasse do recurso à produção e eu estou remunerando mais cada procedimento, para eu receber mais recursos, eu vou ter que também mobilizar mais produção, eu vou ter que executar mais procedimento. Qual é o objetivo disso? Ampliar a quantidade de leitos, ampliar a quantidade de procedimentos. Com relação ao hospital na região metropolitana de Campinas, hoje eu tenho no entorno de Campinas, na região, mais de 1.000 leitos fechados. Então, antes da gente pensar em dar o passo de construir um hospital regional, eu preciso abrir esses leitos que estão fechados. Só para ter uma ideia, o estado de São Paulo, quando nós chegamos, tinha 8.000 leitos fechados. Então perceba que a situação lá é grave, porque nós temos uma quantidade, uma concentração de leitos fechados na região metropolitana de Campinas. E uma população imensa, né? Uma população imensa. Nós reabrimos até aqui, né, 2.086 leitos. Com os 400 que nós vamos abrir agora no Hospital de Barueri, nós vamos chegar a 2.400 leitos. Isso é como se a gente tivesse construído 12 hospitais de médio porte, 12 hospitais de 200 leitos, quase 12 hospitais como que a gente está fazendo aqui em Franca. Então, por quê? Nós estamos buscando onde é que nós temos leitos fechados, onde é que eu tenho que viabilizar esses leitos, botar mais dinheiro para abrir, fazer mais procedimento, repactuar a produção com essas organizações, com essas instituições. Bom, na região metropolitana de Campinas, no entorno, 1.200 leitos fechados. Então, primeiro eu vou abrir esses leitos, eu vou remobilizar esses leitos. A partir daí, para atender a demanda, a gente vai pensar no hospital regional. Então, são os passos que a gente vai dar. Primeiro eu reabro o leito, depois a gente pensa na construção do hospital regional, se aquilo que eu abri foi insuficiente para atender a demanda reprimida que eu tenho lá hoje. Governador, o senhor tem falado muito de investimentos, fez algumas viagens ao exterior, comemorou acho que 300 bilhões. O senhor anunciou um volume de investimentos importante no estado de São Paulo, acho que até recorde. E o senhor comemorou muito o trem Intercidades, né? Que enfim era um sonho, um projeto, ficou lá atrás. Agora, tudo indica, vai começar a sair do papel. É um projeto complexo, que é um trem que vai ligar São Paulo até Campinas. A Mariana Meira, lá do JJ, tem uma pergunta sobre esse trem lá de Jundiaí para o senhor. Olá, governador, bom dia. Aqui quem fala é Mariana Meira, sou editora-chefe do Jornal de Jundiaí, da Rede Samp. E a minha pergunta é sobre o trem Intercidades, que é uma grande promessa do governo de São Paulo, aqui para a nossa região metropolitana de Jundiaí, e também uma grande espera do nosso munícipe, uma vez que vai ter esse trajeto previsto aqui do município de Jundiaí, passando também por Campinas e São Paulo. Como é que o governo de São Paulo enxerga esse grande projeto, que deve ter o seu funcionamento a partir de 2029, do ponto de vista não só do transporte de passageiros, mas também logístico, que é um setor que vem crescendo muito aqui na nossa região? Qual que é a importância disso para o estado de São Paulo? E como é que vocês pretendem continuar fomentando e incentivando que esse avanço continue aqui na cidade e também na nossa região? Muito obrigada, um bom dia. Bom dia, excelente pergunta. Primeira coisa, o estado de São Paulo, ele cresceu e se desenvolveu ao longo às margens das ferrovias. E ao longo dos anos, essas ferrovias foram sendo desmobilizadas. Então nós temos um grande desafio agora, é retomar o transporte ferroviário, fazer com que essas ferrovias voltem. O que é um desafio, também é uma oportunidade, porque a gente pode aproveitar as faixas de domínio, a gente pode aproveitar essas linhas ferroviárias que ficaram abandonadas para reativar a ferrovia justamente nos locais onde a ferrovia já passou. Bom,
Nesse contexto, a gente tem o trem Intercidades, fizemos o leilão recentemente, no mês de fevereiro, foi um grande sucesso. Nós vamos ter agora a realização de 14,2 bilhões de investimento. É lógico que toda vez que a gente fala em projeto de grande porte, a gente tem que ter a paciência. A gente vai passar quase 2 anos agora aprimorando e fechando o projeto executivo. Então a obra vai começar efetivamente em 2026. Em 2029 a gente começa a operar o trem intermetropolitano, que é aquele trem parador, né, o que vai parar nas cidades da região metropolitana de Campinas, vai fazer Louveira, Valinhos, Vinhedo, depois para em Jundiaí e assume o roteiro da linha 7 da CPTM, da linha Rubi. Em 2031 a gente vai ter o Expresso, que é aquele trem que vai numa linha que vai ser, compartilha a mesma linha do parador de Campinas até Jundiaí, e a partir de Jundiaí tem uma linha adicional, uma linha exclusiva, e aí ele vai direto para São Paulo. Então Campinas, uma parada em Jundiaí, São Paulo, 120 km por hora. Veja a complexidade de trabalhar, fazer um projeto desse. Ele corre paralelo à linha 7. Então a linha 7 funciona todo dia, de 4 da manhã até meia-noite. Eu tenho 1 hora para desenergizar a linha, 1 hora para reenergizar a linha. Eu tenho um espaço de trabalho diário de 1 a 3 da manhã todos os dias. É nesse espaço que a obra vai correr. Por isso que em 2031 é que a Via Expressa vai estar operando. Bom, mas a gente precisava dar o primeiro passo. Desses 14,2 bi, 8,5 são aporte do governo do estado, e nós já estamos desenvolvendo os próximos projetos. Tem União e Prefeitura de Campinas também, né? A União entra com financiamento do BNDES, mas no final é operação de crédito, o Estado... né, então não é dinheiro próprio da União, é só crédito. Próprio, é só crédito, o dinheiro é todo do Estado, né? E obviamente a gente tem trabalhado junto das prefeituras para viabilizar esse projeto. Se todo mundo trabalhar junto, a gente vai fazer esse projeto sair da melhor forma. O senhor imagina que num horizonte de médio prazo é possível sonhar com uma ligação ferroviária para o interior como já teve? Por exemplo, o senhor falou, lembrou bem, a gente perdeu, a gente quem vai à Europa fica encantado, quem vai em qualquer país da Europa, o primeiro meio de transporte é trem, né? Todo mundo vai de trem, é muito mais prático e mais confortável que de avião. E aqui a gente tem uma realidade onde, para ir de Franca até São Paulo, ou encara 5 horas de carro, ou vai de ônibus, não tem outro jeito. Não, a gente está muito otimista, né? Por exemplo, o trem Intercidades. Aí, da última estação do trem Intercidades, Campinas-São Paulo, a gente já viu o seguinte: eu tenho uma malha que passa lá do ladinho do aeroporto de Viracopos. O que a gente vai fazer? Vamos repotencializar essa malha e fazer um VLT que vai ligar o aeroporto de Viracopos à última estação do TIC Campinas. Quando a gente fizer isso, eu vou ter conectado por trem o aeroporto de Viracopos, o aeroporto de Guarulhos, porque vamos lembrar que agora no meio do ano, o People Mover, que é o nosso transporte ferroviário, que vai ligar a última linha da CPTM em São Paulo até o Terminal 3 de Guarulhos, vai estar pronto e vai estar operando com o aeroporto de Congonhas, porque a linha 17 retomou a obra, em 26 ela vai estar pronta e vai estar operando. Agora, na semana que vem, o presidente do metrô está indo para a fábrica da BioID para receber já o primeiro carro, que a gente vai colocar no pátio da Água Espraiada. Então, terminando a estruturação do projeto do trem Sorocaba-São Paulo, que vai a leilão ano que vem. Então, a gente já vai fazer essa ligação. E já começamos a estudar a ligação Sorocaba-Bauru, usando a malha oeste, porque aí é que está a oportunidade. Eu tinha uma malha, né, que saía de Mairim, que ia parar lá em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Essa malha foi abandonada. O que a gente vai fazer? Pegar trechos dessa malha, é a malha federal. Estamos combinando isso com o Ministério dos Transportes, para aproveitar trecho dessa malha para fazer trens aqui que liguem as nossas cidades. Outra coisa interessante, já começamos os estudos para o trem São Paulo-São José dos Campos e para São Paulo-Santos. São Paulo-Santos, que vai poder descer a Serra do Mar, né, a partir da Zona Sul, ligando a linha 9 da CPTM, e que chega lá, liga a antiga linha Santos-Cajati, que a gente vai reabilitar. Pela sua experiência no governo federal, no ministério que o senhor ocupou, a gente vê que o senhor fica com uma cara ainda mais feliz quando fala desses grandes projetos. O senhor gosta desses projetos estruturantes, mesmo que sejam de longo prazo? Sabe por quê? Assim, a gente tem que pensar a longo prazo. Veja bem, se a gente fosse pensar eleição, ora, por que eu gastaria 8,5 bi para fazer um projeto que vai ficar pronto em 2031, que eu não vou ver? Mesmo nem que o senhor seja mandato, reeleito, nem num segundo mandato, se for reeleito. Não é o senhor que inaugura. Não sou eu, então eu poderia pegar 8,5 bi, deixar os prefeitos todos felizes, fazer um monte de obra, né, um monte de coisinha e tal, o povo tá toda hora numa inauguração.
Mas não é isso que o Estado de São Paulo precisa. A gente precisa agora dos projetos estruturantes. A gente precisa do prolongamento da Carvalho Pinto, a gente precisa de melhorias na Oswaldo Cruz, a gente precisa da terceira pista da Imigrantes, a gente precisa do túnel Santos-Guarujá, do trem Sorocaba-São Paulo, do trem São José dos Campos São Paulo, do Campinas-São Paulo, né, do Bauru-Sorocaba, do Sorocaba-Campinas. É o seguinte, você, por exemplo, chegou em Campinas, beleza. Quando você chegar em Campinas, o que você vai querer fazer? Levar uma perninha para Americana. Aí você chegou em Americana, alguém vai pensar, pô, mas por que você não faz uma pontinha aqui para Limeira? Aí você chegou em Limeira, aí daqui a pouco você, poxa, nós já estamos chegando em Americana, já estamos atendendo Limeira, já estamos... Por que a gente não leva para Ribeirão Preto? E assim é que a coisa cresce, assim a coisa vai. Olha, aqui tem não, uma mas o senhor pode deixar, Ribeirão não precisa de trem, tem um monte de ligação aérea, eles estão muito bem ali. Baleia Rossi olha por Ribeirão Preto, olha, Duarte Nogueira, o prefeito. Vamos olhar aqui para regiões que estão mais para... Aí outra, só para falar da carga, que não está esquecida, a gente vai ter a duplicação da capacidade da Malha Paulista, tem a duplicação de Tirapina para Santos, tem a recuperação do ramal de Colômbia, então a ligação Colômbia-Pradópolis, que vai ser super importante para aquela região, tem a recuperação do ramal de Panorama, que é a ligação Panorama-Bauru, ou seja, a gente vai começar a ter transporte ferroviário de carga e de passageiros. Para Araçatuba agora. Bom dia, governador, tudo bem? Aqui é a Priscila Andrade, da Folha da Região de Araçatuba, da Rede SAMP. A minha pergunta é a seguinte: a região de Araçatuba está com uma rede ferroviária desativada há mais de 4 anos. Os trilhos, eles cortam várias cidades e, pela ociosidade, estão sendo deteriorados. A rede daquela região faz parte da Malha Oeste, que começa em Mairink, na região de Sorocaba, passa por importantes cidades como Bauru, Lins, a própria Araçatuba, nossa cidade, e entra no estado do Mato Grosso do Sul e vai até Corumbá, que fica na fronteira com a Bolívia. Era uma ligação importante para o escoamento entre os dois estados e para o Porto de Santos, porque transporta etanol, combustível a gado. Então, quais são os planos para a reativação da Malha Oeste? Bom, vamos lá. Excelente pergunta também. Dificilmente a Malha Oeste vai ser reativada, e eu vou explicar por quê. Ela concorre com a Malha Paulista, e a Malha Paulista é uma malha de maior capacidade. Eu tenho uma Malha Oeste que ficou obsoleta, que tem bitola métrica, eu tenho a Malha Paulista que é paralela à Malha Oeste e é uma linha de bitola larga, que está tendo ampliação de capacidade, que já está operando container double stack, que já está operando com muitos trechos duplicados, com muitos trechos de resolução de conflito ferrovia-cidade, né, com passagens em desnível, etc., e que vai, portanto, ter sua capacidade duplicada. Até pouco tempo atrás ela operava 30 milhões de toneladas de capacidade por ano, ela vai chegar em pouco tempo, em alguns anos, ali por volta de 28, 29, a 75 milhões de toneladas ano, com possibilidade em pouco tempo a ter 100 milhões de toneladas ano. O que vai calibrar essa capacidade da ferrovia é a recepção ferroviária no Porto de Santos. Você tem uma produção muito forte no Mato Grosso do Sul hoje, sobretudo de papel e celulose. E que, obviamente, né, sempre se pensava, puxa, a Malha Oeste, né, para ligar, porque já teve essa ferrovia para o Mato Grosso do Sul. E você tem as minas, a mineração forte também no oeste do Mato Grosso do Sul. Mas o que vai acontecer com essa produção forte de celulose em Ribas do Rio Pardo, em Três Lagoas? Provavelmente a gente vai ter a recuperação do trecho de Ribas do Rio Pardo, Três Lagoas, o ramal que vai ligar Três Lagoas à Aparecida do Taboado, e aí sim ela vai entrar na Malha Paulista, pegando essa malha de bitola larga. O minério que está mais a oeste do Mato Grosso do Sul vai escoar pela hidrovia do Paraguai, que é mais vantajoso do que pegar essa recepção ferroviária. E isso nos abre uma oportunidade, porque a partir do momento que eu não vou ter a reativação dessa ferrovia como o Malha Oeste, como foi no passado, nos moldes tradicionais, eu posso aproveitar essa malha para fazer alguns movimentos. Isso vale para a Malha Sul também, que também está obsoleta. Por exemplo, a cidade Presidente Prudente é cortada pela Malha Sul. A Malha Sul não vai ali em Prudente operar carga, mas eu posso usar aquele trecho ferroviário para a mobilidade urbana. Qual é o nosso objetivo? É pegar esses trechos da Malha Oeste que não vão mobilizar mais carga e começar a operar passageiro. Aí a ligação Sorocaba-São Paulo, aí a ligação Sorocaba-Bauru, essas duas a gente já está projetando. Sorocaba-São Paulo bastante adiantado, irá para leilão ano que vem. Sorocaba-Bauru a gente começando a fazer projeto, e isso vale agora para Araçatuba também. Então a gente começar a estender e fazer essa ligação ferroviária de passageiros usando o leito da Malha Oeste, que tá sendo preterido em carga,
em função da Malha Paulista. As perguntas finais aqui, a gente tem uma, agora sim, do Guilhermo, lá de São José dos Campos. Região mais violenta de São Paulo desde 2010, o Vale do Paraíba tem 10 das 16 cidades que estão no topo do ranking da taxa de homicídios por 100 mil habitantes em São Paulo. O governo prometeu que a RM Vale será prioridade no programa Muralha Paulista. O edital, porém, foi suspenso em outubro do ano passado, com previsão de ser relançado em fevereiro de 2024, mas ainda não foi. Que medidas efetivas serão tomadas para reduzir a violência no Vale do Paraíba e quando o edital da Muralha Paulista será relançado? Bom, vamos lá. Primeira coisa, quando eu falo da gravidade do crime organizado, a gente tem que entender que a coisa é séria e muitas vezes as pessoas não percebem o que está acontecendo. 80% dos homicídios do Brasil estão relacionados ao tráfico de drogas e ocorrem em disputas de ponto de venda de drogas. Por que São Paulo tem uma das menores taxas do Brasil? Porque aqui nós temos uma facção hegemônica, tem pouca disputa. E onde é que o estado de São Paulo tem os maiores índices de homicídio? Justamente no Vale do Paraíba. E isso é um reflexo da proximidade com o Rio de Janeiro. Isso é a tentativa do crime organizado das facções do Rio de ingressarem no território de São Paulo e a contenção da facção hegemônica. Quase entre Comando Vermelho e PCC, Comando Vermelho, por exemplo. Terceiro Comando Amigos dos Amigos com PCC. Eles tentam entrar no território paulista e são contidos. Mas aí eu tenho as disputas de pontos de droga e é por isso que os índices de homicídio do Vale do Paraíba são muito maiores que no resto do estado todo. Então eu tenho uma hegemonia de facção no resto do estado e tenho uma situação de disputa na ponta do Vale do Paraíba. Por isso que eu falo, tráfico de drogas é uma coisa muito séria, né? É de muita gravidade e precisa ser combatido. Outra coisa que a gente precisa esclarecer, ele está se referindo ao leilão, à licitação das câmeras. As câmeras não são necessariamente, não tem a ver com o Muralha Paulista, e explico. O Muralha Paulista é um sistema que vai organizar a informação. Quando a gente pensa em sensores, câmeras, dispositivos quaisquer, tornozeleiras eletrônicas, a gente está falando de sensores. Nós temos uma série de sensores já colocados. Então, por exemplo, câmeras das concessionárias de rodovia. Então, câmeras que estão na Ayrton Senna, câmeras que estão na Dutra. São sensores, a gente vai dispor desses sensores. Câmeras das empresas de logística que têm suas instalações às margens das rodovias. São sensores. Câmeras que as prefeituras municipais já colocaram. Vai unificar tudo são isso. São sensores. Nós vamos unificar. O que o Muralha Paulista faz? O Muralha Paulista ele vai pegar todas essas informações e vai organizar num ambiente de nuvem para que a gente possa, por meio de inteligência artificial, prever comportamento criminoso, identificar determinadas ameaças, identificar veículos com o chamado de roubo É aquela coisa de filme americano que a gente assiste e que não tem no Brasil, não funciona. Não funciona. Só que agora a gente tá fazendo um investimento brutal. Nesses últimos tempos a gente tem investido bastante em tecnologia, isso está sendo bastante ensaiado. A gente vai lançar, na verdade o Muralha Paulista já entrou em operação, a gente vai fazer o lançamento oficial em breve. Criamos um CICC, nós temos um Centro Integrado de Comando e Controle que está reunindo essas informações, então, do trânsito nas rodovias, porque essa questão da rodovia é importante para nós, porque ali eu tenho o transporte da arma contrabandeada, o transporte da droga, então a gente já está usando isso. A gente está vendo o índice criminal do Vale começou a ceder um pouquinho e nós vamos usar muita tecnologia no Vale. Obviamente, licitação de câmera é uma coisa, é mais sensor que a gente vai colocar, mas eu quero dizer que não é o mais importante porque nós já temos muitos sensores colocados. Qualquer câmera que a iniciativa privada colocou, que está num galpão, que uma prefeitura utilizou, eu posso coletar, eu posso receber informação e eu preciso organizar essa informação. E é isso que o Muralha Paulista vai fazer. A organização dessas informações que vem desses sensores que já estão disponíveis no terreno, por isso que talvez a coisa menos importante agora seja contratar mais câmera. Já tem bastante. Vamos contratar mais? Ok, vamos, vai sair licitação, mas nós já temos muitas câmeras que estão à disposição. Talvez o maior desafio seja organizar isso. O maior desafio é organizar, e os sistemas que nós adquirimos e que a gente já está testando fazem a organização. Por quê? Determinados comportamentos, por exemplo, se eu começo a ver SUV preta, vidro fumê, etc., em comboio, 3, 4,
opa, aqui é um indicativo que eu posso ter um problema de assalto a banco. Eu imagino que vai ter uma caixa preocupação forte. também para não haver uma invasão da privacidade do indivíduo, Com né? certeza. Aí a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, a não invasão da privacidade, a não discriminação. Então é a melhor forma de usar a tecnologia que a gente está buscando, para aí sim conter a mobilidade criminal. Governador, para aproveitar aqui a presença da secretária de Meio Ambiente, é Natália Rezende, com quem eu conversei, não conhecia pessoalmente, mas fizemos uma boa entrevista sobre Sabesp há algumas semanas. Vamos falar de Sabesp, que é um ponto muito sensível aqui na Franca do Imperador, onde o senhor está hoje. O senhor está avançando com a privatização da Sabesp, o senhor disse que faria, eleito começou a fazer, teve ali uma tramitação tumultuada, mas aprovou-se na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e a gente teve ontem um passo importante, né? A Câmara Municipal de São Paulo, que responde por metade da receita da Sabesp, também aprovou em primeira votação. Mas segue uma preocupação, especialmente em cidades onde a Sabesp opera com excelência como Franca, do que vai representar a privatização. O senhor anunciou, inclusive, uma redução de 10% no valor da tarifa depois da desestatização ou privatização, 10% na tarifa social e 1% na tarifa geral. Ou seja, o senhor está reafirmando que a conta vai ficar menor, né? Por que o senhor acha que tem tanta preocupação e o que o senhor diz? Um ponto que tem sido levantado aqui em Franca, que seria obrigação ou um direito dos municípios serem indenizados pela estrutura que eles têm da Sabesp. O senhor reconhece esse direito ou não? E o que será dos funcionários? Bom, vamos lá. Primeira coisa, por que a gente defende... Essa aqui era uma coisa que a gente precisava gastar bastante tempo para explicar. Aqui não tem tempo. Vamos embora. Porque você tocou num ponto extremamente importante e eu queria explicar com bastante calma esse ponto. Olha, o tempo é do senhor. Então, ótimo. Por que eu quero explicar com bastante calma esse negócio, com bastante tempo? Porque de todos os projetos que a gente está tocando no governo do Estado de São Paulo, a privatização da Sabesp é o mais importante. E o senhor considera o mais importante? Eu não tenho dúvida, por uma razão simples. Porque vai deixar o maior legado, e o maior legado é a universalização do saneamento. Vamos pensar o seguinte... Que não são obras vistosas também, né? Não aparece. Não aparece. Não dá para inaugurar a tubulação. Obra enterrada, ninguém vê, mas as pessoas sentem. As pessoas sentem quando ficam doentes por doença de veiculação hídrica, elas sentem quando o Tietê está despoluído, elas sentem quando faltar água na torneira. E vai faltar água na torneira? Vai, sabe por quê? Porque a disponibilidade hídrica da região metropolitana de São Paulo é menor do que a do Nordeste. É menor do que a preconizada na ONU. Ora, uma região que tem muitos habitantes, e se a gente não cuidar dos nossos mananciais, não cuidar da produção de água, vai faltar água. Observe, é razoável que as cidades do Alto Tietê só tratem 50% do esgoto, isso acontece no estado mais rico do Brasil? Ou que a cidade de Guarulhos, que é a segunda maior cidade do estado de São Paulo, só trate 20% do esgoto? E a cidade de São Paulo, né, que tem 12 milhões de habitantes, é uma capital da América Latina, vamos dizer assim, que em tese trata 83% do coletado, mas observe, nós temos várias áreas irregulares consolidadas onde eu não tenho coleta e no final das contas esse índice de tratamento deve estar na casa dos 60 e poucos por cento. E aí eu tenho Tietê poluído, Pinheiros poluído, Bires poluída, Guarapiranga poluída. O que a gente está falando? De fazer um investimento brutal em saneamento básico, o maior da nossa história. E o que nós estamos fazendo? Porque o pessoal não entende muito essa operação. Vai vender a Sabesp. Mais ou menos. O Estado continua sendo o maior acionista. A gente continua na empresa. Quem fazia a regulação tarifária era a Arcesp, vai continuar sendo a Arcesp. Quem dá outorga de água era o DAE, vai continuar sendo o DAE, que vai virar SP Águas, vai virar uma agência de águas. O que nós estamos fazendo no final das contas? Estou trazendo um sócio para trabalhar comigo, para aportar dinheiro, muito dinheiro, e nós estaremos na empresa para garantir a geração de valor, para garantir a universalização e para segurar a tarifa. Porque nós vamos aportar o dividendo do Estado na companhia, ou seja, eu estou devolvendo para o cidadão o que é dele. Essa mitificação, esse debate muito burro que se estabelece às vezes entre esquerda e direita no Brasil, e eu falo, as pessoas podem ter a opinião que quiserem, desde que fundamentadas em fatos, né? Você pode ter a sua própria opinião, mas não pode ter os seus próprios fatos. É uma máxima que deveria ser aplicada à razão de todo mundo.
E assim, as pessoas se confundem. Quando vê distribuição de lucros, às vezes bilionários, seja de Petrobras, seja de Sabesp, tem na cabeça das pessoas que é meia dúzia de sujeitos que estão embolsando aqueles bilhões e que não volta nada para o poder público. No caso, quando a Sabesp distribui dividendos, parte significativa deles vai para o governo do Estado, né? Que é o acionista. E detalhe, nesse projeto nós estamos devolvendo o dividendo na forma de modicidade. Porque como eu vou fazer muito investimento e a base de ativos cresce, toda vez que a base de ativo cresce, a tarifa cresce junto. Aí, neste caso, eu vou estar aportando dividendo, a base de ativo vai crescer e a tarifa não. Ou seja, eu estou devolvendo para o cidadão o resultado da empresa na forma de modicidade, na forma de diminuição de tarifa. A tarifa fica mais barata. Primeira coisa. Outra coisa que as pessoas não conseguem entender, e é difícil entender, só quem está imerso no projeto entende. A melhor forma de proteger a Sabesp é fazer a privatização da Sabesp. Ah, mas como assim? Vai vender a empresa e vai proteger a empresa? Sim. Por quê? A Sabesp atua em 375 municípios e desses 375, 11 são financiadores. 11 pagam a conta e os outros todos são financiados. Então tem uma lógica de investimento. Dos 375 municípios, só 11 dão resultado positivo. O resto tudo é operação deficitária. É operação deficitária. Então tem uma lógica de investimento cruzado que está muito bem construída. Só que o que acontece é o seguinte, os contratos de concessão têm tempo limitado. Os contratos de concessão vão acabar. E toda vez que um contrato de concessão acaba, o que a prefeitura tem que fazer? Isso é obrigatório. Uma licitação. Essa licitação pode ser vencida por Sabesp ou não ser vencida pela Sabesp. Isso aconteceu agora em Garapava. Acabou o contrato em Garapava. Houve uma licitação. A Sabesp participou. Ela ganhou? Não ganhou. Outra empresa entrou para prestar o serviço de saneamento em Garapava. Em 2028 vence o contrato de Osasco. Osasco é um dos 11 municípios financiadores da Sabesp. E se a Sabesp não ganhar Osasco? Entrar outro player, entrar outro operador de saneamento. Primeiro, a gente perde a eficiência de trabalhar com infraestrutura compartilhada. Perde a eficiência da regionalização. Segundo, a gente destrói a lógica do subsídio tarifário. Ou seja, essa lógica bem construída de investimento cruzado, ela acaba. O que vai acontecer? A Sabesp vai perder mercado. E por que a privatização é uma salvaguarda? Por que é uma salvaguarda? Porque quando eu faço no bojo dessa privatização, e isso é permitido no novo marco, eu consigo prorrogar todos os contratos de concessão da Sabesp. Ou seja, eu boto todos na mesma régua e eu estou dando muito mais tempo. Ou seja, joguei tudo para 2060. Então, garanti o mercado da Sabesp até 2060. A Sabesp continua com o Estado sendo o principal acionista, continua sendo o operador de saneamento, só que agora com todos os contratos até 2060 eu garanti essa lógica de subsídio tarifário. Eu garanti então, essa lógica de investimento cruzado. O que acontece é uma prorrogação dos prazos de vencimento desses contratos de concessão. Que é possível fazer dentro de uma operação de capitalização, que é justamente o que a gente está fazendo e é isso que protege a empresa. Adicionalmente, eu estou trazendo muito capital para fazer o investimento que é necessário para universalizar o saneamento. Então, assim, eu estou protegendo, na verdade, os pequenos municípios que contam com a Sabesp hoje, que acabariam ao longo do tempo perdendo a Sabesp ou tendo uma explosão tarifária por essa quebra dessa lógica de investimento cruzado. Aproveitar a secretária Natália Rezende, aquela pergunta que eu fiz, eu quero repetir agora, com uma audiência muito grande, o governador aqui conosco também. Secretária, os funcionários, tem muita gente aqui, por exemplo, em Franca, que trabalha na Sabesp, desenvolveu uma relação pessoal com a Sabesp, tem receio do que vai acontecer. Há risco de demissão em massa desses funcionários? Não há risco? Não tem risco. Na verdade, é o contrário. Porque o que a gente está falando? A gente está falando em fazer muito investimento. O governador falou bem. A gente está falando em até 2060 chegar a 260 bi. Até 2029, 68 bi. Só que na nossa região, Pardo, Grande, PCJ, a gente está falando em 19 bi. 4 bi até 2029. E a gente precisa de mão de obra, a gente precisa de funcionários qualificados para fazer isso. E ninguém melhor do que o próprio corpo técnico da Sabesp, que é muito qualificado e que a gente quer, na verdade, manter e valorizar mais ainda. Então não foi por menos que, por exemplo, na lei a gente colocou a estabilidade por 18 meses, a contar da data de efetivação da operação. Isso ontem também a gente reiterou. A gente está sempre conversando, dialogando com os funcionários, de modo que a gente valorize e aí é uma coisa interessante, hoje eles já são seletistas, eles vão continuar seletistas.
Tá? Então a gente está falando do mesmo regime de trabalho e que, na verdade, hoje eles ficam muito mais amarrados. Então, muitas vezes, eu quero valorizar um servidor, um funcionário que está dentro da Sabesp, eu não posso porque ele está amarrado por um concurso ali que ele participou. Então, o que vai acontecer quando a gente fizer? Primeiro que eu vou ter essa quantidade de investimentos, eu vou precisar mais ainda desse quadro de funcionários e eu vou poder valorizá-los ainda mais. E uma coisa interessante que o governador colocou aqui, a Sabesp, ela continua sendo operadora, a gente não vai trocar o operador. Então, quando a gente fizer essa efetivação, o que vai acontecer é a gente ter uma celeridade maior nas contratações, uma qualidade que a gente busca que seja ainda maior, e aqui a gente está falando numa região aqui de Franca é universalizada, a gente já tem uma boa prestação de serviço, a gente vai melhorar e dar sustentabilidade ao longo do prazo até 2060 com o quadro que a gente tem. Na verdade, você continua tendo a Sabesp operadora. Quem vai fazer a operação de saneamento em São Paulo é a Sabesp. E quem vai fazer são as pessoas da Sabesp. Agora, o que a gente está fazendo? Trazendo um sócio. Eu passo a ter um sócio que vai trazer capital, que vai trilhar essa jornada de universalização de investimento junto com a gente. Esse investimento que é importante mesmo para aqueles municípios já universalizados, porque a estrutura ao longo do tempo vai ficando menos resiliente, ela vai ficando mais envelhecida, ela vai ser substituída, a gente vai combater a perda d'água, a gente vai ter sensorização de rede, ou seja, tem muito benefício que vem desse projeto. Por isso que eu digo que é o projeto mais importante, é o projeto que deixa mais legado, é o projeto que transforma mais a vida das pessoas, porque o investimento em saneamento, que é fundamental, vai ser brutal, é um investimento sem precedente, o contrato está muito bem construído, ele vai ser muito bem regulado, e isso vai proporcionar menor índice de doenças, descompressão do serviço de saúde, vai proporcionar menor absenteísmo, maior produtividade. Então é até difícil, às vezes, monetarizar as externalidades, ou seja, ter ideia do ganho financeiro para o Estado, cinético, que vem para as pessoas também a partir desse movimento. Agora, pensar que a gente vai investir quase 70 bilhões de reais até 2029 é um negócio muito significativo. O que a gente pensa? Bom, primeiro eu vou ter água chegando na torneira de todo mundo, porque nós temos vários locais que a água não chega. Olha quantas interrupções de fornecimento que nós temos, por exemplo, na própria cidade de São Paulo. Água chegando mais barata, Tietê despoluído, ou seja, o ganho, o benefício é muito grande. E a gente sair desse risco, desse fantasma, né, da escassez de água, da falta de resiliência hídrica, ou seja, a gente está falando de saneamento, a gente está falando de aumentar a nossa disponibilidade hídrica, a gente está falando de ficar mais resiliente. É realmente impressionante ver o nível de conhecimento sobre São Paulo que o senhor está acumulando. O senhor passou grande parte da vida em Brasília, ocupando cargos ali, o senhor tem uma formação militar, depois engenharia, né? Eu vi que fez ciências militares, né? Depois engenharia, foi trabalhar no governo federal, assume o seu primeiro cargo eletivo como governador do estado de São Paulo. Quantas horas o senhor dorme por dia e quantas horas o senhor trabalha por dia para falar com tanta fundamentação e detalhe desses dados todos? E a segunda questão em uma. O senhor vai enfrentar, são muitas primeiras vezes, né? O senhor vai estar comandando o estado mais relevante da federação pela primeira vez, né? E agora no ano de eleição municipal. O senhor está pronto para as demandas dos prefeitos? E aí, onde tem essa republicanos por um lado, PL por outro, governador Tarcísio vai para onde? Passava loteria esportiva no Fantástico à noite. Deu zebra. E aparecia uma zebrinha, né, com a narração do Léo Batista. Léo Batista. Né? Coluna 1, coluna 2, coluna do meio. É por aí. Né? Obviamente, o que acontece? Eu acho que a gente está bem estruturado para as eleições. Eu acho que nós temos um grupo. Esse grupo tem o Republicanos, que é o meu partido, esse grupo tem PL, esse grupo tem o MDB, esse grupo tem PSD, esse grupo tem PP, esse grupo tem União, esse grupo tem Podemos. Então é um grupo muito forte. De certa forma, esse grupo está bem distribuído aí nos municípios, em vários municípios a gente vai ter candidatos competitivos que são do mesmo grupo e obviamente eu vou ter uma posição de neutralidade, vou trabalhar com os prefeitos que estão no mandato. A partir de 1º de janeiro do ano que vem trabalho com os novos prefeitos, com aqueles que forem eleitos. Tenho
estabelecido aí parcerias importantes. O que a gente tem visto? E isso permeou as discussões de Sabesp, prefeitos de altíssimo nível, prefeitos muito preocupados com seus municípios, trazendo as suas demandas. Aqui em Franca eu tive o privilégio de trabalhar aí com o Alexandre, grande prefeito, então tem sido um prazer para mim, né? E a gente está construindo muita coisa junto, como a Rio Negro Solimões hoje é um fruto dessa parceria. A discussão de Sabesp foi ótima, foi muito bacana, muito profissional, muito técnica, e eu estou tendo essa boa surpresa nos municípios de maneira geral, uma boa relação com os prefeitos. Estamos passando juntos um momento de adversidade, porque o ano passado foi um ano muito complexo em termos de queda de arrecadação, e a gente teve que segurar as pontas juntos, e os prefeitos ajudando o governo do estado ajudando os prefeitos. Esse ano vai ser um pouquinho melhor, e eu tenho certeza que 25 e 26 vão ser melhores ainda, até pelas medidas estruturais que nós estamos tomando no governo do estado, de redução de custeio, né, de aumento de capacidade de investimento, para que a gente possa ajudar até mais os municípios. E eu tenho certeza que isso vai acontecer. Vamos estar caminhando junto com os municípios a partir de agora. Eles precisam da ajuda do estado e nós vamos ajudar. Então, enfim, nesses locais que eu tenho essa complicação, eu tenho 2 candidatos do nosso lado que estão concorrendo, a gente fica neutro e vai ajudar todos, né? A gente vai se dedicar mais naqueles municípios onde a gente tem uma disputa direita-esquerda, com toda certeza, mas o que eu antevejo é que nós vamos ter uma grande eleição. Acho que esse grupo vai sair vitorioso, o grupo como um todo vai sair vitorioso, e na minha avaliação quem vai ganhar com isso é o estado de São Paulo. Quantas horas o senhor trabalha por dia, governador? Tem uma pessoa que trabalha muito mais do que eu, que é a Natália aqui. Eu digo que eu sou o pinguim de Madagascar. Eu sorrio e aceno, e a galera trabalha, a galera faz o resto, então para mim a minha vida é fácil, eu só sorrir e acenar. Agora esse negócio de dormir é interessante, né? Veja bem, se a gente for seguir a recomendação médica aí de dormir 8 horas por dia, se você viver 60 anos, ao final você dormiu 20 anos. Eu não quero passar 20 anos dormindo. Não, então eu vou deixar para a posteridade. Deixa para a eternidade. Governador, muito obrigado. A gente vai encerrar, como sempre, a gente termina esse programa com uma música, e eu vi uma performance de um político conhecido esses dias no mercado, onde, para minha surpresa, né, ele cantava Boate Azul. Então a gente termina aqui, porque depois vocês vão ver esse vídeo, o governador Tarcísio de Freitas, numa visita, estava cantando Boate Azul. Então a gente vai... Procurei remédio na vida noturna. Mas isso é um clássico. Só, Denilson, muito obrigado, governador Tarcísio de Freitas, a secretária Natália Rezende. Bom resto de visita, e espero encontrá-lo nas próximas oportunidades para poder conversar. A gente aprende muito, dialoga muito e consegue trazer dúvidas dessa São Paulo do interior. Muito obrigado, governador.